Museu Oscar Niemeyer acaba de lançar a mostra Afinidades, que reúne 20 artistas paranaenses que foram convidados para destacar obras do acervo do museu e criarem projetos a partir delas, que estão expostos agora aqui na Sala 7. A exposição Afinidades, ela surgiu de uma proposta de cada vez mais valorizar o acervo do Museu Oscar Niemeyer, que hoje conta com mais de 9.400 obras de arte, dentre elas obras de arte, artes visuais